1 menos A sobre B. Agora é só você reparar que nesse caso, o A sobre B, ele é o quê? Menor que 2. Ou seja, menos A sobre B é maior que menos 2. Portanto, 1 menos A sobre B é maior que 1 menos 2, maior que menos 1. Ou seja, isso aqui é maior que menos 1. Uma das raízes é maior que menos 1. E a outra raiz, e quem é a outra raiz? É 2. Quem é? É menos A, menos 2B mais A, sobre 2B, que é quanto? Menos 2B sobre 2B, que é quanto? Menos 1. Olha, meu filho, o que é que eu tenho aqui? Olha o que é que eu tenho aqui. Uma raiz é menos 1, e a outra raiz é um Z1 maior que menos 1. Mas nesse caso, eu vou conseguir um θ tal que o cosseno de θ está aqui no meio. E se o cosseno de θ está aqui no meio, eu vou ter essa desigualdade aqui, menor que 0. Tá certo? De novo, se menos 1 é uma raiz e Z1 é outra raiz maior que menos 1, eu claramente consigo um θ tal que o cosseno de θ está aqui no meio. Um θ onde? Nesse intervalo. Eu consigo um θ nesse intervalo, tal que o cosseno de θ está entre duas raízes e, portanto, eu tenho essa desigualdade. E se eu tenho essa desigualdade, acabou. Daí, neste caso, há concavidade, a entrada. Então, só a concavidade existe se e somente se o A é menor do que 2B, quando o A é maior que B, que é maior que 0. Então, para haver a concavidade, eu preciso ter isso, o quê? 2B maior que A, maior que B, maior do que 0. Esse é o caso em que há concavidade. Tá? Eu posso pegar a contrapositiva, não tem concavidade, se 2B é maior. Maior que se o A é igual a 2B, não há concavidade. Por quê? Porque o polinômio aqui só tem uma raiz real. Aí como é que eu vou conseguir um θ tal que o polinômio em cosseno de θ é negativo? Não pode, porque o coeficiente aqui é B, é sempre positivo. Ou seja, no caso em que o delta é 0, esse polinômio aqui é maior que ou igual a 0 para todo x real. Portanto, é maior que ou igual a 0 para todo cosseno de θ. Tá certo? Então não tem como eu ter a concavidade no caso que o A é igual a 2B. A concavidade só existe aí. Então tá aí, essa é a análise que eu tenho que fazer. Tá? Você tem que caracterizar matematicamente a existência dessa concavidade. Haverá concavidade se somente se, há a concavidade se somente se existe um θ aqui, tal que isso aqui ocorra, essa desigualdade ocorra. Mas aí eu traduzo isso de uma outra forma. Isso aqui, haverá um θ aqui, tal que essa desigualdade ocorre, se somente se esse polinômio tem duas raízes distintas e existe um θ entre essas duas raízes. Tá? Existe um θ, existe um θ nesse intervalo, tal que o cosseno de θ está entre as duas raízes. Aí morreu. É uma caracterização geométrica, tá? Para a existência da concavidade. E acabou. Então a concavidade ocorre se somente se o A é o quê? Menor que 2B. Nesse caso aqui. Nesse caso aqui. Agora, tá contando, tá olhando o tempo aí? Agora vamos a outra coisa. Aí você tem todas as variações, né?
todas as variações. Por exemplo, R igual a 3, qual é essa curva aqui, ó? R igual a 5 menos 3 seno de θ. A concavidade, quem é o A? 5, quem é o B? 3. O A é menor que 2B, então A concavidade. Não importa o sinal e a função. Não, a análise é a mesma. A análise é a mesma. Só muda, porque isso só muda. Qual é a diferença entre 5 menos 3 seno de θ e 5 mais 3 cosseno de θ? É só uma girada ou uma reflexão. Né? É só virar. Virar de 90 graus e, se necessário, fazer uma reflexão. Necessário for. Então, R igual a 5 menos 3 seno de θ. Qual é o raio máximo? 8. Quando θ é π sobre 2. Π sobre 2 não, desculpa. 3π sobre 2. 3π sobre 2. Obrigado. Então, tá aqui, ó. Então você já sabe como é que faz. Você tem aqui, ó, o polo, né? Que três π sobre 2, π sobre 2, π e o 0 ou 2π, né? 0 ou 2π, que fecha, né? Então, θ igual a 0, é 5. Então, você tem o 5 aqui. Aqui também é 5. θ igual a π é 5, né? θ igual a π sobre 2. Quanto é que vale o raio? Vale 2. Tá? E aqui vale quanto? 8. Né? Então, você já sabe como é. Tá? Ela vem aqui, ó. Né? Tem a entrada, porque o A é menor que 2B. A entrada faz isso. E o resto é totalmente convexo. Pronto. Então tá aí. É essa aqui. Parecendo um dente, né? Mas é uma limaçom, tá? É uma limaçom. Limaçom. Pronto. Quer dizer que isso a gente tem tipo 4 menos 2 seno de θ. 4 menos 2 seno de θ. não tem entrada, porque o A é 2B. Só há entrada quando o A for menor que 2B. Ó, só há entrada quando o A for menor. Quem é o A? 5. Quem é o B? 3. 2B, 6. O A é menor que 2B. A entrada. Se o A for maior que 2B ou igual, não tem a entrada. Por causa da caracterização. Você tem que entender isso aqui, ó. Por causa do limite, né? É. Tá? Agora, vou apagar. A entrada que eu chamo é a concavidade, tá? E um exercíciozinho não muito complicado, você mostra que ela é. Essa curva, ela é sempre. Se o A for maior que ou igual a 2B, ela é convexa. O interior é convexo. O interior da curva é um conjunto convexo. Agora vamos. Ó, essa curva aqui. R igual a cosseno de 2θ. Onde A é um número positivo. Tá? Veja. Começa a curva. R igual a cosseno de 2θ. Então, para apagar aqui. Muda só o período, né? Hã? Muda só o período, né? É, o período aí você sabe qual é, né? Vai dar uma volta. É π, né? Mas eu vou fazer o seguinte, ó, atentem ao desenho que eu farei aqui.
Π sobre 4, π sobre 2, 3π sobre 4, π, 5π sobre 4, né? 3π sobre 2, que é o 6π sobre 4, tá? Aqui 7π sobre 4 e 8π sobre 4, que é o 2π, que é o parte do zero. Então, vamos à tabela. Ó. Θ R. Quando o θ é zero, o raio é quanto? A. Fica A, cosseno de zero é A. Agora, o que acontece quando o θ é π sobre 4? Zero. O raio é zero. Observe, vamos lá. Quando o θ é zero, o raio é A. Então, ela passa por aqui. Θ igual a zero, o raio é A. E quando o θ varia aqui, ó, quando o θ varia de 0 a π sobre 4, 2θ varia de 0 a π sobre 2. Portanto, o cosseno de 2θ decresce de 1 a 0. Ou seja, o raio decresce de A a 0. Então, a curva faz isso. E acredita, ela chega aqui tangenciando. Tá? Agora vamos a outra variação do θ. O θ vai de π sobre 4 a π sobre 2. É só você ver o que acontece quando o θ... Por exemplo, no π sobre 2, o raio é menos A. Fica cosseno de π. Então, o raio é menos A. Ou seja, quando o θ varia de π sobre 4 a π sobre 2, 2θ varia de π sobre 2 a π. E aí o raio, o cosseno decresce algebricamente de 0 a menos 1. Ou seja, o raio decresce algebricamente de 0 a menos A. Então, olha o que acontece quando o ângulo varia de 0 a π sobre 2. No π sobre 2, o raio é quanto? O raio é menos A. Então, a curva passa por aqui. Olha o que acontece, ela faz isso. O raio decresce algebricamente, ela cresce em valor absoluto, mas decresce algebricamente. É o mesmo valor. Eu jurei que ia ser outra circunferência. É. Outro o quê? Pensei que ia ser uma circunferência. Não, absolutamente não. Π sobre 2 a π. Ó, o ângulo vai π sobre 2 a π não. Π sobre 2 a 3π sobre 4. 3π sobre 4. Quanto é o raio? Zero. Quando o θ varia de π sobre 2 a 3π sobre 4, o 2θ varia de quanto? De π a 3π sobre 2. Aí o raio cresce algebricamente de menos A a zero, pois o cosseno cresce algebricamente de menos 1 a 0. Então, ó, quando eu estou nesse quadrante, quando eu venho daqui para cá, o raio cresce algebricamente de menos A a 0. Menos A a 0. O raio aqui é menos A, o raio aqui é 0. Então o ângulo vem aqui, esse negócio vai de menos A a 0. E chega aqui tangenciando. Vai dar uma, exatamente, vai dar uma chamada rosácea. Rosácea de 4 pétalas. Quando o ângulo vai de 3π sobre 4 a π, qual é o raio no π, hein? É A. Quando o ângulo quando o θ varia de 3π sobre 4 a π, o que acontece com 2θ? Vai de 3π sobre 2 a 2π. Aí o cosseno cresce de 0 a 1. O raio vai de 0 a A. Então, ó, tá aqui, ó, o π, tá aqui o A.
a curva passa por esse ponto, e quando o ângulo vai de 3π/4 a π, o que é que acontece? O raio vai de 0 a A. Cresce. Então, olha o sentido, ó, percurso. Vem aqui, passa para cá, dá a volta e para cá. Percurso com o crescimento do θ. De π a 5π/4. Quando o θ vai de π a 5π/4, 2θ vai de quanto? De 2π a 5π/2. Então o ângulo, o cosseno decresce de 1 a 0, isto é, o raio decresce de 0 a A. Então, olha o que acontece quando o ângulo varia aqui. O raio vai de A a 0. De A a 0. Isso aqui, ó. Ela vai ver. Variação de π aqui, variação de π, não, de θ aqui, agora variação de θ aqui. De 5π/4 a 3π/2. Qual é o raio quando o ângulo é 3π/2? A cosseno de 3π menos A. Ou seja, quando o ângulo vai de 5π/4 a 3π/2, o θ, o cosseno de 2θ vai de quanto? De 1 a 0. De 1 a 0 não, desculpa, de 0 a menos 1. Ele decresce algebricamente. Então, ó, onde é que estava a curva? Estava aqui, não estava? Dá, ó, vem aqui, vem para cá, a última vez. E aqui o que é que vai acontecer? Está aqui o A. No 3π/2, o raio é menos A. Então, está muito grande, menor um pouquinho. Então ela faz isso, sai daqui e vem para cá. O θ vai daqui para cá, né? Daqui para cá, aí o raio sai tangenciando, vem daqui para cá. Pronto. Agora vamos pegar o θ variando de 3π/2 a 7π/4. Quanto é que vale o 2θ? 7π/2, o cosseno dá 0. Então, quando o θ varia aqui, o que é que acontece com o raio? Cresce algebricamente de menos A a 0. Cresce algebricamente, diminui em módulo, mas cresce algebricamente de menos A a 0. Tá aqui. Então ela faz isso. Faz isso, faz isso. E agora vai fechar, que é quando você tem θ e R. O θ vai de 7π/4, vou repetir o 7π/4, a 2π. Qual é o raio quando o θ é 2π? A cosseno de 4π que dá A. Então, quando o ângulo varia aqui, o que acontece com o raio? O raio vem de 0, ó, aqui, chega aqui, parou aqui, vem de 0 a A. E é claro que como o cosseno tem período 2π, cosseno de 2θ também tem período 2π, esse negócio vai se repetir quando eu passo de 2π, né? Então, basta desenhar a curva de 0 a 2π, que está muito bem. E ela é aí sim, ela é totalmente simétrica. Essa aqui é a chamada rosácea. Deixa eu apagar isso aqui, porque isso não faz parte da curva, é só a variação. Essa aqui é a rosácea de 4 pétalas. Tá? Essa curva é chamada de rosácea com ou de 4 pétalas. Tá? De fato, depende desse N aqui. Se o N for 3, não. Se o N for 4, 8 pétalas. Se o N for 10, 20 pétalas. Tá? Ela é a rosácea, diga.
Eu vi aqui quando ele é 3, são 3. São só 3 pétalas. São só N ímpar, são N pétalas. N par são... Bem, essa bicha aqui, primeiro, vamos ver suas simetrias. Ela é totalmente simétrica. Ela é simétrica em relação a quê? Ao eixo das